mas não é de Sodoma e Gomorra. Não compartilha, não se associa, não se pactua com uma sociedade imoral que vira as costas para Deus, para ser o que quer. Pelo contrário, usa como exemplo para dizer para você o que ele pensa do pecado, filhão. O que ele pensa de gente que se utiliza dessa vida para fazer o que quer, o que dá na cabeça. Você pode ter tua opção, você pode ter tua escolha, você pode ter teu livre-arbítrio, o teu direito de ir e vir constitucional. Não sei até quanto você vai poder usufruir, mas não fala que a palavra de Deus concorda, que Deus aceita. Pelo contrário, um dia um homossexual falou uma coisa que muitos não têm coragem de dizer. Perguntaram para ele: qual o maior inimigo dos homossexuais? Para um desses aí, de conferência gay: a Bíblia. Perfeito. Falou o que eu queria ouvir, porque o cara leu, estudou e viu que dentre todas as outras transgressões não se pode fundamentar homossexualidade ou qualquer outro pecado à luz da fé. É melhor você ter ela como inimiga do que você dizer que você pode comprovar que aquilo que você faz por intermédio dessa vida ou desse corpo Deus sagrada. Fale isso à luz de Allan Kardec, fale isso à luz da psicologia, fale isso à luz da ciência da evolução, fale isso com outras origens, mas biblicamente, essa roupagem chamada Sodoma e Gomorra não desce e não se fundamenta na fé. Sabe por que você está aqui hoje? Nesta igreja, porque ele não gosta de Sodoma e Gomorra. Para isso manifestou o seu filho na cruz, para destruir as obras do diabo e transformar o pecador. Segunda Pedro 2,6, cenáculo, lê bem alto. Segunda Pedro 2,6. Está com fôlego aí, irmão? Então lê bem alto. 2 Pedro 2,6. Se condenou a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que viessem impiamente depois dela. Deus destruiu ela para te pôr o exemplo do que ele vai fazer com as palavras de Jesus com aqueles que viverem igual a ela. Está claro para você aí, meu irmão? Está claro para você aí, minha irmã? Então por que Sodoma e Gomorra no teu coração? Por que então, divididos perante a fé, e essa aparência aí, ó, chamada mundo? Por quê? A igreja está tão dividida em relação ao conceito de Deus sobre o pecado, porque ela não quer ser crente em Jesus? Não, não é só por isso não, porque ela ama ainda o pecado, e dificilmente você vai conseguir servir Jesus tendo aptidões pelo pecado. Sabe, meus irmãos, é como a nossa vida. Você olha e diz: Senhor, Jesus de Nazaré, entra na minha vida, coabita no meu ser, me ajuda, me salva, me fortalece, coisa do tipo que todo mundo gosta de orar, de pedir a Deus. Mas é como se Jesus dissesse por essa palavra aqui, clara: mas em Sodoma e Gomorra eu não habito, eu destruo. E se houver uma aí dentro das tuas repartições humanas, eu quero destruir. A hora que você cair nessa pedra, vou te despedaçar para te fazer novo. Porque se Jesus quentinho
que vem no sapatinho, no samba, na rebolação, na harmonia, na tolerância, no diálogo, as partes imorais, esse Jesus não está na Bíblia. Esse Jesus é petista, é PSDB, é não sei o que, eu não sei quem mais lá, é babilônico, que mais que ele é de Roma, é helenista, ele é do mundo, porque este daqui, ele não é de Sodoma e Gomorra, ele é do crente salvo, do crente liberto, daquele que é purificado. E aí, meu irmão, vai usar a Bíblia que nem Denorex? Vai sair debaixo do braço com ela para ir de igreja em igreja, de porta em porta, andarilho, pé de chinelo, que fica para lá, que fica para cá, e vai aqui, vai ali, come aqui, come acolá, mas de Deus ele não sabe nada da Bíblia, ele não sabe nada desta verdade, ele não sabe nada porque não quer conhecer. E sabe qual é o conceito de Cristo que a sociedade está tendo hoje? Que para eles é um Deus maravilhoso e acessível a esse mundo, ele tem que ficar calado. O meu destrói Sodoma e Gomorra. O meu não fica assim para o Rio de Janeiro, ó, ou para Parada Gay, ou para qualquer outro movimento imoral. O meu Jesus desta Bíblia manda a igreja olhar lá para o passado e ver o que Deus fez lá como exemplo, porque esta daí também vai ser destruída no tempo de Deus. E se você estiver nela, compartilhando as suas ideias, os seus pensamentos, os seus objetivos, você vai embora também. Vai ser reduzido a cinza, a pó. Não porque Deus não te ama, mas porque ele te chamou e você não veio. Você preferiu Sodoma e Gomorra. Judas 7. Não é o Judas Iscariote não, viu, irmão? Fica tranquilo aí. A igreja abriu? Então lê bem alto, filho. De novo, hein? Assim também Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, que não foi só as duas, foram 5, havendo se prostituído com aqueles e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Está sendo pregado aqui hoje para ser exemplo. E exemplo do quê? De destruição. Porque essas duas cidades ou civilização representam o aviso de Deus contra o pecado. É isso que ele faz com quem não se converte, com quem não muda quando ele chama. Uma das coisas que Sodoma e Gomorra representa, que indignou Deus, é a forma como ela personifica o diabo e o pecado, a maneira como ela educa aqueles que não são, como ela gosta de perverter os puros, perverter aqueles que na verdade não conceituam ainda as suas práticas. Sodoma e Gomorra era um movimento repressivo, era ou não era? O que eles fizeram com os 2 anjos que chegaram lá na casa de Ló? Foram atrás dos 2 para pegá-los como instrumento do quê? De perversidade. E se eles não repreendessem o que estava naqueles homens, os homens iam estrupá-los. E diz a Bíblia que tinha criança no meio, participando daquele movimento repressivo de imoralidades. A Sodoma de lá de trás já tinha desenvolvimento educacional infantil para crianças, tornar a imoralidade ou até a homossexualidade uma opção ou uma prática comum, uma coisa normal, lá atrás. Então não foi isso agora, já veio de lá. Está aqui como exemplo. Está aqui sendo dita a essa igreja hoje, nessa noite, de que, meu irmão, o diabo se organiza, ele se torna
operação sistemática. Ele vai, ele se infiltra, ele levanta discípulo, ele levanta pregador, ele levanta educador, ele levanta sedutores, influenciadores. O mundo se organiza para praticar o mal, e a igreja está no contrário, está fraca, abatida, dissimulada, misturada. E posso te falar uma coisa, meu irmão? A Sodoma e a Gomorra de hoje está tirando a igreja de Cristo e tirando as almas de dentro da obra do Senhor. Tudo por causa do quê? Porque o povo não olha para Jesus, só quer olhar para Sodoma e Gomorra. Sodoma representa precedência de destruição. Eu não vou ler com o irmão não, tá? Mas Isaías 13:19, Jeremias 50:40, Sofonias 2:9, Amós 4:11 confirma que Sodoma representa uma precedência de destruição, procedimento que serviu de critério para Deus sentenciar potências como Babilônia, Edom, Moabe e Israel. Nesses textos que eu te dei aí, eu não estou com tempo para ler. Se você quiser, depois você vem, pega comigo e você pode ler aonde você quiser. Mas também foram usadas como critério de Deus para destruir civilizações que vieram posteriormente, que hoje a sociedade fala que é exemplo de evolução. Roma, Grécia, os amados estudiosos que estão aqui, que quando fala do renascentismo, que quando fala de movimentos iluministas, enxergam isso como uma mudança histórica, benéfica para a humanidade. Por quê? Por que benéfica? Porque nós temos que ver esses acontecimentos como acontecimentos de transformação. Para a palavra, são sistemas que se evoluíram e continuam sendo aquilo que Sodoma e Gomorra eram lá atrás. Porque não foi só com Sodoma e Gomorra que Deus agiu, foi com Babilônia, foi com Edom, foi com Moabe, até com Israel. Onde Sodoma e Gomorra passaram a ser o que? Caráter espiritual. Caráter espiritual esse que está hoje aí, sendo empregado no sistema atual. Ela continua reinando, se apoderando de almas, de vidas, crescendo, se desenvolvendo, com aparência sofisticada, mas continua sendo a mesma. E no mesmo critério, Deus continua se utilizando desse mau exemplo para te dizer: Sodoma e Gomorra, seja qual tempo, qual época, qual geração, qual civilização que ela estiver, Deus continua não aceitando ela e prometendo que Ele vai destruir. Se alguém te disser ao contrário do que eu estou pregando aqui hoje, manda vir com a Bíblia na mão. Porque tem uma moda agora aí de igreja cristã homossexual, gente fazendo monografia para defender a homossexualidade dentro do cristianismo, gente que lidera instituições aqui no Brasil conhecidíssimas e tradicionais no cristianismo, chamando pregações iguais a essa aqui, sabe do que? De cruzada de ódio contra os homossexuais. Veja bem, eu tenho a homossexualidade como qualquer outro pecado, como qualquer outra transgressão que não dá para se encaixar, nem se fundamentar, nem tolerar à luz dessa fé. O papo aqui, a pregação, a instrução aqui é esta: qualquer transgressão, qualquer pecado não se encaixa na perspectiva de salvação. Mas por que estão vindo as igrejas gays, homossexuais, pastores que estão mudando de sexo, meu filho? Pelo amor de Deus, Jesus amado. E não duvido nada que está botando a genitália num quadro para pregar na parede. Sinceramente, meu irmão, são tempos aonde
o pecado passou a ter forma de coisa cristã. Mas a palavra de Deus confirma o que para nós aqui? Que ela precede de destruição. Ela precede de destruição. E Deus, quando quer destruir, o critério que Ele usa e se inspira é naquela Sodoma e Gomorra que Ele destruiu lá atrás. Não está crente ainda não? Não pegou nojo do que está aí fora? Não está assustado, não está indignado, não está perplexo de ver essa sociedade suja? Eu acho bom você ficar, meu filho, porque quem tem o Espírito Santo se indigna com Deus e se ira com Ele daquilo que transgride a lei e transgride a fé. Você não vai sair por dando porrada, não vai sair matando, esfaqueando ninguém, mas você vai olhar para o que está aí e vai sentir nojo, ojeriza, como Deus sentiu, e te deu exemplo do que você não tem que ser e do que você não tem que seguir. Senhor, qual o critério que o Senhor vai usar para destruir o século atual e a geração atual? Baseado nas civilizações que Ele também fez o mesmo. Quando Ele chamou e eles não ouviram. Então esse vício de Sodoma, prostitutos culturais, gente que torna o pecado uma coisa comum da natureza, de necessidade fisiológica, humana, de carência, gente que torna a transgressão algo ou ato compreensível, é gente que é digno de pena. Pena. A palavra de Deus fala em 1 Timóteo 1,10. O que ele vai fazer com os sodomitas? Lê bem alto, Senado. Os irmãos não estão com força para ler alto, não? Hein, irmão? 1 Timóteo 1,10 está difícil de encontrar na tua Bíblia aí? Achou? Para os devassos, fala. Para os sodomitas, roubadores de homens, mentirosos, perjuros, e para o que for contrário a essa doutrina. Eles são contrário mesmo? Eles são contrário mesmo, cenáculo? Amém, Jesus. Paulo estava louco, quem está certo é eles, não é? Ou será que não? Querem tornar Paulo uma coisa louca, querem tornar a Bíblia um livro odioso, um livro de ódio. Querem tornar aqueles que conservam a fé e a palavra de Deus como juízo criminosos. Nós agora somos criminosos, porque conservamos a orientação de Cristo para a igreja, e temos por conceito de que Sodoma e Gomorra, ou a terra imoral, ou o homem do vício imoral, Deus não compartilha e não aceita, enquanto ele não se arrepender, não se converter a Jesus. Pregação odiosa, pastor. Você pode achar isso, você pode ter esse conceito da Bíblia Sagrada, mas quando a casa cai em cima da tua cabeça, quando os efeitos e as causas do pecado começaram a chegar na porta da tua casa, não ponha a culpa em Deus, não jogue a responsabilidade em Deus, porque o salário do pecado é a morte. E é isso que a sociedade nesse exato momento está fazendo. Quando o efeito e a causa do pecado chega na vida
na vida humana, a primeira coisa que eles fazem é culpar Deus, como se fossem coitadinhos. Mas o cheiro de enxofre dá para sentir daqui, e o fogo está consumindo, e as causas e os efeitos são evidentes. É família destruída, é gente moralmente, espiritualmente acabada, é gente na droga, é gente metida com tudo quanto é tipo de embaraço, de imoralidade, e um governo e uma instituição e políticos que não conseguem resolver, que não conseguem mudar, porque na verdade o que está aí, o remédio que precisa, eles não têm. E esse mundo está em decadência, esse mundo está indo para o buraco. Quem que vai dizer o contrário disso aqui nessa noite? Você liga o jornal, você liga a televisão, você escuta o quê? É mãe que mata o filho, é filho que mata o pai, é família destruída, é o caos moral. Então, lindão, você acha que isso está vindo de... Da onde? Da onde está surgindo esses acontecimentos? Do diabo? Não, do próprio ser humano. Desse gênero que Deus está tratando aqui hoje, que Ele gosta de Sodoma e Gomorra, então fica com ela, mas saiba que quem estiver dentro dela vai ser destruído. Eu quero mudar Sodoma e Gomorra, mas não quero mudar os que estão dentro dela. Eu acho uma coisa interessante, quando eles ficam falando de outra civilização, Marte, Saturno, como é que é o nome dos planetas lá, e das luas, cada dia aparece uma lua nova, um planeta novo, um exorbitante, por aí, cada dia aparece um, como que eles dissessem, nós temos um futuro, nós temos algo a conquistar, um mundo a se projetar. Mas espera aí, a pergunta que eu faço para o Obama, President Gemini, você vai levar esse gênero para lá? Filho, se você levar para lá vai estragar. Porque o problema aí é humano, não é espiritual. É o gênero, é a natureza. É Sodoma e Gomorra que não quer se converter, que não quer se arrepender. Se fala de um outro mundo, de uma outra civilização, mas eles não querem mudar o homem que compõe tudo isso. Fica difícil cenar com a fé, mas a palavra de Deus fala, eles são contrários à sã doutrina, porque são contrários, o fim deles é a destruição. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Daí Paulo, na carta de Romanos 1, 26, 27, ele prega para quem? Para Roma. Olha aqui, ó, lindão, ó. Deixa eu ver, deixa eu me inspirar e lembrar, né? Aqui. Vocês lembram? É cultura. É cultura. Aqui, ó. Saci Pererê, ó. É cultura. É. Monteiro Lobato. Fazer ponto de terreiro, rapaz. É cultura. É, ó. Daí Paulo manda uma cartinha para Roma. Olha, filho, a depravação e a destruição do mundo representa impenitência, mudança do caráter e da criação de Deus. Acompanha aí. E daí ele fala do que mais? A mudança do uso natural contrário à natureza. Homem que quer ser mulher e mulher que quer ser homem se inflamaram na sua sensualidade. Do que a Bíblia está falando aí, irmãos? Do homem que quer mudar Deus. Está claro para você? Está claro para você? Pastor Daniel, é comum.